7 objetos amaldiçoados que não podem ser tocados. Número 7. Diamante da Esperança. A maldição desse famoso diamante aparentemente começou quando foi roubada de um templo indiano e, eventualmente, vendida ao rei Luís XIV em 1642. Embora nada tenha acontecido com o Rei do Sol, o cara que o vendeu ele foi morto por um bando de cães selvagens, e o original ladrão também sofreu uma morte lenta e dolorosa. Depois que foi roubado novamente durante a Revolução Francesa, todos os proprietários sofreram morte, tragédia ou ruína financeira como resultado. Ele já viajou pelo mundo, mas agora reside no Museu de História Natural Smithsonian, com toda uma mitologia afirmando que um grande infortúnio e miséria acontecerão a quem ousar usar o diamante de 45,5 quilates. É um mistério. Número 6. O Espelho de Myrtles. Myrtles Plantation é uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Construída em 1796 em um cemitério indígena, a lenda conta que pelo menos 10 assassinatos e eventos paranormais ocorreram neste local, mas o que mais se fala é sobre um espelho que chegou à casa em 1980. A lenda por trás desse espelho começa com a triste história de uma escrava chamada Joy, que envenenou em segredo a família de sua amo. Agora disse que muitas figuras assustadoras saem desse espelho e que viram em inúmeras ocasiões os vestígios de mãos muito pequenas em sua superfície. Dizem que o espelho contém o espírito da esposa e dos filhos, que ainda estão tentando sair. Número 5. Pintura de menino chorando. Outra maldição da Inglaterra vem dessa reprodução popular dos anos 50, da pintura de menino chorando de Bruno Amadio. A superstição diz que as fotos dessa criança triste causam incêndios. Sua fonte foi um artigo no tabloide Tissum, de 4 de setembro de 1985, que sugeria que impressões de pinturas com apenas uma criança chorando eram responsáveis por uma série de incêndios domésticos. E um bombeiro local notou que em cada incêndio, apenas as pinturas permaneciam intactas, o que dava a impressão de que as pinturas eram amaldiçoadas. Para muitos, esse é um verdadeiro mistério. Número 4. A cadeira de Thomas Busby. Em 1702, um assassino condenado chamado Thomas Busby estava prestes a ser enforcado por seus crimes quando fez seu último desejo, que era ter sua última refeição servida na sua cadeira favorita, em Thirsk, Inglaterra. Quando terminou de comer, levantou-se e disse em voz alta, que morte súbita vem a quem se atreve a sentar nesta cadeira. Em 1967, 2 pilotos da Força Aérea que estavam sentados na cadeira, bateram com seu caminhão contra uma árvore. Em 1970, um trabalhador morreu na mesma tarde em que se sentou na cadeira da morte quando caiu em um buraco no local de trabalho. Finalmente, o último dono percebeu os estranhos eventos, e doou a cadeira ao museu local, onde o objeto é mostrado a 5 metros no ar, para que ninguém possa sentar nele nem por engano. Número 3. Robert, a boneca. Esta boneca assustadora pertencia a um menino chamado Robert Eugene Otto, da Flórida. Em 1896, um mágico que praticava magia negra deu a Robert a boneca com a qual esse menino passava todos os dias, o que começou a preocupar muito sua família, porque Otto conversava com ele e outros filhos que pareciam imaginários ou fantasmas. Então outro tipo de coisa violenta começou a acontecer, pela qual todos culparam Robert, quando finalmente descobriram que sempre que algo estranho acontecia, a boneca estava presente. Então decidiram deixar-se de ela. Agora ele está em um museu, atrás de uma vitrine de vidro para não ser tocado. Número 2. A caixa de Book. A lenda sobre a caixa de Book remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, quando seu dono original, um sobrevivente do Holocausto polonês, fugiu para os Estados Unidos. Quando esse homem morreu,
Ele herdou todos os seus pertences para a neta, a quem ele disse que dentro da caixa havia um espírito maligno para o qual ele nunca deveria deixar escapar. Algum tempo depois, a jovem vendeu a caixa, avisando o comprador, que ousou desafiar a lenda e abriu a caixa. A partir desse momento, a caixa passou a fazer parte de vários proprietários que venderam o objeto ao conhecer seu conteúdo. Todas essas pessoas comentaram sobre um odor de amônia que vem da caixa, o que lhes causa pesadelos horríveis e alucinações fantasmagóricas. Número 1. A boneca Annabelle. Essa boneca foi o presente que uma mãe decidiu dar à filha nos anos 70, percebendo que a boneca começou a mover sozinha, porque quando ela voltou ao seu apartamento, a boneca estava em posições diferentes. Mais tarde, ela começou a ter pesadelos onde Annabelle a estrangulou. Ao acordar tinha algumas feridas superficiais no peito e nas costas. Eventualmente, tudo ficou fora de controle quando um médium descobriu que Annabelle era realmente um espírito maligno que queria possuir a mulher chamada Donna. Então eles decidiram se livrar da boneca, mas não antes de sofrer um acidente de viação que conseguiu entregar à morte. Logo após deixar Annabelle dentro de uma urna de vidro no museu. Ele inspirou vários filmes de terror, como The Conjuring e Annabelle. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos.